Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós com alegria renovada e redobrada para este programa do estudo de obras póstumas, aqui com a minha esposa, Paloma Nogueira. Olá, boa noite a todos. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Que nós possamos compreender direitinho o que Kardec quer nos dizer com esse capítulo que trata de questões e problemas única e exclusivamente sobre expiações coletivas. Kardec analisa um texto, uma psicografia do espírito Clare, ou Cléa em português, e que ela vem falando das expiações coletivas. Kardec então vem nos dando a sua opinião maravilhosa, diga-se de passagem, e acabamos o programa passado falando a respeito das individualidades e das coletividades. Nós evoluímos enquanto individualidades e evoluímos enquanto coletividade. Se nós temos dentro do nosso organismo físico, fazendo uma comparação não muito perfeita, mas o mais perto que a gente pode chegar, se nós temos no nosso corpo, por exemplo, um dedo que entra em gangrena, tem uma gangrena, apodrece, claramente falando, nós temos que arrancar aquele dedo, porque se nós não arrancarmos aquele dedo, essa gangrena ela vai atingir todo o organismo. Então chega um momento que o organismo, geração da sociedade como um todo, dos espíritos agregados ao planeta Terra, quando tem uma gangrena que ela não consegue ser curada, ela tem que ser extirpada. E aí é quando aqueles espíritos são retirados do planeta Terra e colocados num planeta que está iniciando a sua fase de provas e expiações. Vamos então dar continuidade ao texto de Kardec, que diz o seguinte: afora a da experiência, a única senda legítima que se abre para essa investigação consiste em remontar do efeito à causa. A justiça nos oferece notabilíssimo exemplo desse princípio quando empreende descobrir os indícios dos meios que serviram à perpetração de um crime, as intenções que se agregam à culpabilidade do malfeitor. Este não foi apanhado em flagrante e, contudo, é condenado por esses indícios. A ciência, que pretende caminhar tão só pela via da experiência, afirma todos os dias princípios que mais não são do que induções das causas por meio unicamente da observação dos efeitos. Em geologia, determina-se a idade das montanhas. Porventura assistiram os geólogos ao surto delas, ou seja, ao surgimento delas? Viram formar-se as camadas de sedimento que lhes determinam a idade? Os conhecimentos astronômicos, físicos e químicos permitem que se avaliem o peso dos planetas, suas densidades, seus volumes, a velocidade que os anima, a natureza dos elementos que os compõem. Entretanto, os sábios não fizeram experiências diretas, e é a analogia e a indução que devemos tão belas e preciosas descobertas. Os homens de antanho, baseados nos testemunhos de seus sentidos, afirmavam ser o Sol que gira em torno da Terra. No entanto, esse testemunho os enganava e prevaleceu o raciocínio. O mesmo se dará com os princípios que o Espiritismo sustenta, desde que se disponham a estudá-los sem prevenções, e então a humanidade entrará
real e rapidamente, numa era de progresso e de regeneração, porque, já não se sentindo isolados entre dois abismos, o desconhecido do passado e a incerteza do porvir, os indivíduos trabalharão com energia por aperfeiçoar e multiplicar os elementos da felicidade que tem de ser obra deles, porque reconhecerão que não é devida ao acaso a posição que ocupam no mundo e que eles próprios gozarão no futuro e sem melhores condições do fruto de seus labores e de suas vigílias. É que o Espiritismo lhes ensinará que se as faltas coletivamente cometidas são expiadas solidariamente, os progressos realizados em comum são igualmente solidários, princípio em virtude do qual desaparecerão as dissensões de raças, de famílias e de indivíduos, e a humanidade livre das faixas da infância avançará célere e virilmente para a conquista de seus verdadeiros destinos. Que maravilha esse texto de Kardec, nos mostrando que nós estamos todos juntos nessa caminhada e que nós precisamos ajudar-nos uns aos outros, como dizíamos no programa passado, a superar tudo o que nós temos visto por aí. Nós vemos, principalmente nesse momento de polarizações grandiosas que a humanidade passa, principalmente a gente tem que falar aqui do nosso Brasil, né? As polaridades, ou seja, eu sou do grupo A, o outro é do grupo B. Se eu sou do grupo A, eu tenho que ter extirpada a população do grupo B. São meus inimigos. E vice-versa. Infelizmente, esse pensamento não leva a gente a um progresso. Leva, sim, a mais dores. Nós não vamos eliminar os inimigos. Nós vamos simplesmente aumentar a dissidência entre esses dois lados, e com isso, maior a dor, maior o sofrimento, coletivamente falando. Por que é que nós estamos nessa pandemia? O acaso não existe. É porque há uma necessidade de nós, como geração, passarmos por essa pandemia para aprendermos, principalmente, a respeitarmos uns aos outros, respeitarmos as opiniões alheias. Como disse no programa passado, nós não somos donos da verdade. Então, se alguém discorda de mim, não quer dizer que é meu inimigo. Não é isso, Paloma? É verdade. Esse momento de polarização aí é tipo, a minha verdade absoluta, a do outro não. A minha verdade é que importa, a do outro não. Eu tenho razão, o outro não. E é um ciclo sem fim. Um ofende o outro, o meu ponto de vista está certo, do outro está errado. E cria é um ciclo sem fim, cria inimizades. Conheço pessoas que se afastaram, né? Por ter pensamentos e opiniões diferentes. Familiares. Gente, a gente pode discordar, a gente pode não pensar da mesma forma que o outro pensa, mas o que a gente não pode desrespeitar, né? O que a gente não pode querer que o outro pense da mesma forma que a gente e ficar chateado com o outro por causa disso. Eu acho isso uma tremenda bobeira, porque... gente, cada um tem um pensamento, cada um pensa de uma forma e tá tudo bem. A gente não pode criar inimizades porque meu candidato A, a outra pessoa tem um candidato B, e cria uma inimizade assim sem necessidade, né, João? Exatamente. E o dia que nós entendermos que precisamos respeitar a opinião, independente do que o outro pense, do que o outro fale... independente de posições, né? É isso. Não, a gente está muito naquela coisa de parece time de futebol. Extremistas. Nós somos extremistas. É 8 ou 80, né, João? Eu digo que é 8 ou 888. Somos muito extremistas. Nossa, muito, muito. Ou é da forma que eu quero, ou eu não quero, não pode ser, ou se você não pensa da mesma forma que eu não quero mais sua amizade, você não presta mais pra mim.
você não serve mais para mim como amigo. Gente, como assim? Infelizmente, essa é a atual realidade. Então, vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude a superar essas diferenças. Vamos pedir a Deus que nos ajude, ou me ajude, melhor dizendo, né? Me ajude a compreender os motivos pelos quais o outro pensa diferente de mim. Sim. Aceitando-o do jeito que ele é, aceitando as opiniões dele. Não é que eu vou aceitar a opinião e fazer com que essa opinião seja a minha opinião. Porque eu tenho o meu senso, eu tenho as minhas convicções. Como dissemos no programa passado, tem muita gente que não acredita na reencarnação, que repudia a reencarnação. Mas simplesmente é uma lei divina. Está provado que é uma lei divina. Não pelo Espiritismo, mas por vários cientistas, como falamos aqui, mais uma vez repetindo na semana passada, que Deus não pede contas para a gente. Ele simplesmente faz com que as suas leis sejam executadas. E aí a gente fica nessa coisa de não acredito porque não acredito e acabou. Como assim não acredito porque eu não acredito e acabou? A reencarnação não existe porque eu não acredito. Porque me ensinaram de outra forma. Tudo bem, mas podemos mudar, não é? Por falar em mudar, nós estamos apresentando o programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas. Hoje, aqui com a Paloma Nogueira e ali na técnica o nosso Clévia Ferreira. E nós, como falávamos, estamos estudando aí o capítulo sobre as expiações coletivas do livro Obras Póstumas. Nós temos muita dificuldade em aceitar o outro como ele é. É um tema recorrente. Nós precisamos entender que o outro é como é e ponto. Eu não vou mudar o outro. Eu posso mudar a mim mesmo. O outro não é isso? Com certeza. E eu costumo dizer que tudo que a gente enxerga no outro de ruim é aquilo que a gente tem em maior grau. É aquilo que a gente tem em maior grau. Porque se me incomoda no outro algo, é sinal de que eu tenho aquilo, mas eu não quero enxergar. Então eu procuro enxergar no outro, que é muito mais fácil, né, João? Muito mais fácil, porque a dor do outro, a deficiência do outro não me machuca, não. Exatamente. Agora, a minha deficiência, o meu erro, a minha dificuldade, isso me machuca. E eu não quero olhar, eu não quero saber. A minha dor, não. O importante é a dor do outro. Eu tenho que apontar pro outro do que olhar. É muito mais fácil apontar pro outro do que olhar para dentro de mim e reconhecer que eu preciso modificar ou repensar algumas atitudes, alguns atos. É difícil. Mas é possível, né? Como nós sempre falamos. Como o João sempre fala, não. A gente tem que substituir a palavra é difícil por é possível. A gente sabe que isso é uma questão de exercício, né? Vamos exercitar. Vamos todos os dias dizer é possível. A gente acorda e lembra do problema que a gente tem que resolver. Aí, se a gente se acovardar diante do problema, o problema vence, né? O problema ganha. Nós estamos numa batalha, uma guerra. Essa guerra é uma guerra que a gente pode chamar de guerra santa. Essa sim é guerra santa, que é a guerra entre o homem velho e o homem novo, como diz Paulo de Tarso. Eu preciso todos os dias acordar e falar, eu tenho este desafio a realizar. Então eu vou realizar isso, eu vou vencer isso. Nós temos muita capacidade de vencer, porque nós somos filhos de Deus, centelhas divinas. Jesus fala, vós podeis fazer tudo que eu faço e mais ainda, porque eu vou para o Pai. Jesus fala que nós somos deuses, lembrando o Salmo 82, versículo 6. Então, se você está ouvindo este programa hoje, quarta-feira, 21h15, você pode ter certeza que ao dormir, você vai acordar amanhã e vai ter um monte de desafio pela frente. Não fuja de nenhum. Encare-os de frente e diga, Deus é muito maior
E eu tenho capacidade de resolvê-los, porque se esses problemas não fossem necessários para mim, eles não teriam vindo para mim. O acaso não existe, né? Não existe. E mais, esses problemas, ou como o Gerson chamava, os desafios, eles servem para nos impulsionar, para nos melhorar, para que a gente possa, através dos embates com esses desafios, poder crescer, amadurecer. Quando a gente foge aos desafios, a gente simplesmente está abrindo mão da nossa evolução, da nossa maturidade. Sim. Crescer, amadurecer dói, gente. É doloroso, é difícil, mas como o João sempre fala, é possível. Eu costumo dizer que quando dói é porque é sinal de que a gente está crescendo de alguma forma. Sem dor não há, é o que eu acho. Não há progresso, não há crescimento, a gente não cresce. Então tudo que a gente passa é necessário, sejam coisas boas ou ruins. Claro que a gente não quer sofrer, mas muitas vezes é necessário para que tudo que a gente... Todo sofrimento que a gente acha, entre aspas, que é sofrimento, toda dor, a gente tira o ensinamento e é necessário para que a gente evolua, amadureça, cresça como ser humano. É isso aí. Mas encarando, como diz Paulo de Tarso lá na sua epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 35, que nós não devemos evitar sofrer dessa forma de evitando o problema. Não, eu vou evitar, eu não quero resolver isso, eu não quero encontrar com fulano, não quero encontrar com Beltrano, eu não quero ir lá no meu trabalho hoje, hoje eu tenho um tratamento sério do câncer que me acometeu e vai doer. A gente está sempre sofrendo por antecipação, mas são essas coisas que fazem com que a gente cresça ainda, porque este é o nível evolutivo que nós estamos. É por isso que tem aquela frase: não vai pelo amor, vai pela dor. É isso aí. Então nós temos que aprender a ir pelo amor, enfrentar de peito aberto. Todas as situações são resolvíveis. Com certeza. Tem uma frase que diz: tá com medo, vai com medo mesmo, mas vai. É isso aí. Muito boa. Tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vai, é isso aí. Gente, não dá pra fugir, porque quanto mais a gente foge, é pior. Porque a gente foge hoje, mas lá na frente, aquilo que a gente fugiu vai retornar pra gente, vai acontecer até a gente resolver. Não tem pra onde fugir. Tem amando, mas a gente não ama ainda. Não, a gente ama com a minúscula. Nossa mãe ainda é muito mesquinha, muito egoísta. A gente ama até a página 2. É verdade. Para quem não sabe, esse amar até a página 2 até surgiu o próximo problema, né? A gente está amando alguém ou alguma coisa. Contraria a gente, para você ver. Exatamente. A contrariedade é que faz com que a gente... testa. Será que eu amo mesmo? Fulano, eu amo fulano, mas fulano fez alguma coisa, fez algo que eu não gostei. Aí você começa a se questionar: será que eu amo fulano mesmo? Deixa de amar. Rapidinho, né? É por isso que tem a questão do egoísmo, como nós já falamos aqui no programa. O egoísmo é a maior chaga da humanidade, deseja os espíritos superiores a Kardec. E todo o restante deriva desse egoísmo. E o que ocorre? Quando eu sou egoísta, melhor dizendo, eu sofro. Eu sofro porque eu quero para mim, eu não quero sentir dor, eu não quero que o outro me perturbe, me aborreça. Sim, a mesma coisa assim. Uma experiência que aconteceu comigo. Minha avó, ela estava em cima de uma cama, estava em estado vegetativo, estava com efizema pulmonar, já estava nos últimos dias, a gente já sabia que ela não ia durar. E ela me criou, eu tinha um amor incondicional, tenho ainda, porque hoje eu tenho plena certeza de que ela continua viva, só o corpo que morreu. E naquela época eu não entendia, eu falava assim: gente, eu quero minha avó viva, minha avó sofrendo e tal. Aí minha mãe chegou assim na época e falou: Paloma, sua avó tá sofrendo,
Você acha justo a sua avó estar em cima de uma cama, sofrendo, no estado vegetativo, minha avó já não tinha mais capacidade, ela não reconhecia mais ninguém, ela estava num estado já que qualquer pessoa ela não reconhecia mais quem chegava próximo a ela, mas eu queria que ela estivesse viva, eu queria que ela, mesmo ela naquelas condições... Viva, entre aspas, né? Viva, eu queria que ela estivesse ali. E eu não entendia naquela época. Eu quero ela aqui, mãe, eu quero ela aqui. A gente não entende, gente, porque a gente ama com A minúsculo. A gente ama, mas a gente quer a pessoa, mesmo sofrendo ali do nosso lado. Mas a gente não se questiona, a gente não se pergunta se a pessoa que a gente ama vai estar feliz, vai estar bem naquelas condições que a gente acha, né? Que a gente sempre tem um achismo de achar que é o melhor. Então, hoje eu entendo que naquela época foi o melhor que aconteceu. Minha avó estava no nível assim, não tinha condições. Pouco tempo depois ela desencarnou, eu sofri muito, né? Porque a gente, é o que eu volto a dizer, a gente ama com A minúsculo, né? Nosso amor é muito egoísta, é muito mesquinho, é muito pequenininho ainda. A gente não tem dimensão ainda do que essa palavra significa. Então, hoje eu tenho, com conhecimento da doutrina, hoje eu entendo que ela, da forma que ela estava, não tinha condições. E hoje eu tenho certeza, plena certeza, de que ela continua viva na minha vida, no meu coração, e que a morte não existe, gente. O que morre só é o corpo. Nosso espírito é imortal. É isso aí. Muitas vezes a gente passa por esse momento, né, do desencarne de algum ente querido, e o ente querido está lá em cima de uma cama, como Paloma lembrou da avó dela, sofrendo e tal. E a gente no momento não entende, porque a gente está tão envolvido naquela dor, o nosso amor é tão egoísta, que eu falo que é muito egoísmo nosso, que a gente está tão envolvido que a gente não enxerga que a pessoa que a gente diz que ama está sofrendo, mas a gente não enxerga, a gente quer a pessoa ali de qualquer jeito, ela doente, ela sofrendo ou não, a gente quer ela ali de qualquer jeito. A gente tem que fazer um exercício, né? Uma análise interna para saber. É a questão, como a gente já falou aqui, da eutanásia, né? Eu quero realmente aliviar o sofrimento do meu ente querido? Eu quero me livrar. Ou aliviar o meu. Ou aliviar o meu sofrimento. Eu quero de alguma forma, aliviar... o meu pensamento de achar que eu estou aliviando a dor do outro ou a minha dor. Então, nas nossas escolhas, nós temos aí muito egoísmo envolvido. E é esse egoísmo que devemos combater. É o bom combate, lembrando novamente Paulo de Tarso. E aí, no final, ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Ou seja, combater o bom combate é esse combate que nós temos dentro de nós. Não é do bem contra o mal, porque o bem não luta contra ninguém nem contra nada. O bem luta sempre a favor do bem. Mas é fazer com que dentro de mim tudo se transforme, no sentido de que tudo se melhore. Que eu seja mais fraterno, mais empático, que eu seja mais irmão dos meus companheiros de caminhada, que eu não enxergue nos outros apenas os defeitos. E se eu enxergar os defeitos, que eu faça, como diz lá a resposta dos Espíritos, a questão 903, que seja para eu olhar para dentro de mim para perguntar se eu tenho o mesmo defeito daquela pessoa. Então, é um trabalho íntimo, não é um trabalho fora de nós, é um trabalho dentro de nós. E conforme eu vou conseguindo aplicar isso na minha vida, certamente eu vou sendo bom exemplo para pessoas que me acompanham. Não existe esse negócio de você conseguir transformar alguém pelas suas palavras. O que existe é você consegue tocar alguém pelos seus atos, pelas suas atitudes. Com certeza. Não, a gente não vai vencer o outro, a gente não vai modificar o outro apontando o dedo, né? Tocando na ferida. Tem que ser com nossa mudança. Você quer a mudança? Mude você. Não espere que o outro mude, porque isso não vai acontecer, gente. Não vai. A gente tem que primeiro olhar para dentro da gente, não olhar para o outro. Aí tudo começa a acontecer, a mudança acontece. É isso aí. Seja a mudança que você quer no mundo. Nós estamos encerrando mais um programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas. Vem aí o estudo de Evangelho segundo o Espiritismo, com a Marta e com o Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos já no seu último capítulo, capítulo 28, que trata das preces, as preces espíritas, coletânea de preces espíritas, como intitulou Allan Kardec, e como nós já sabemos, são sugestões de preces para cada momento que a gente acha que seja necessário uma prece. E Kardec, até por sugestão dos espíritos, começou estudando a principal das preces, que é a prece dominical, também conhecida como Pai Nosso, prece nos trazidas por Jesus. Para isso, então, temos aqui conosco, como sempre, Marta Batista e na técnica, o Pablo. Vamos dar início, então, já saudando a Marta e dando boa noite a ela. Boa noite, Marta. Boa noite, Antônio, Pablo, amigos ouvintes. Vamos lá, então, prosseguindo com esse item, dai-nos o pão nosso de cada dia, e como o Antônio falou muito bem, ele é muito mais do que tão somente um pedido, né, de alimento e de coisas materiais para nós, para sobrevivermos. É muito mais. E nós vamos perceber, né, primeiro, como ele chama a atenção para nós aqui esses primeiros parágrafos, né, que nós fizemos e estudamos na segunda-feira, nós observamos o quanto ele chamou a atenção do trabalho, da lei de trabalho, como sendo a lei moral do trabalho. Ora, o que ele coloca para nós? Né? É a importância da lei de trabalho como sendo algo muito mais do que uma simples sobrevivência. O trabalho é o aspecto moral do trabalho, porque é só através desse aspecto moral, através do nosso uso, do raciocínio, né, do logicar, é que vai fazer com que nós desenvolvamos a nossa inteligência. E é a única forma de nós sairmos dessa infância intelectual, como nos diz, os espíritos nos dizem na pergunta 676 de O Livro dos Espíritos, quando ele aborda a lei do trabalho. Então é importante que a gente observe isso, né? E observe também no capítulo 25, Buscais e Achareis, quando ele trata dessa questão da importância do trabalho, da necessidade do trabalho no nosso processo, né, evolutivo, quando ele nos fala que a alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo a cada existência alguma coisa a mais, passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então, quem vai nos oferecer esse passamento, né, de evolutivo, esse caminhar evolutivo, é justamente o trabalho, que vai nos tirar dessa condição de infância intelectual e que vai nos possibilitar sair de uma civilização essencialmente material para uma civilização moral. Então, é através do trabalho. Ora, isso quem nos fala é o Espiritismo. Então, é fundamental que a gente esteja atento a essa importância, porque normalmente o que as pessoas, quando fazem a prece e que falam sobre essa frase, dai-nos o pão nosso de cada dia, elas estão pensando essencialmente nas questões materiais e não estão conseguindo ver a profundidade, a importância do trabalho na nossa vida. Então, por isso, Kardec chamou a nossa atenção. E é importante que a gente, quando passe a orar com essa percepção, com essa intenção de querer algo mais, para que nós possamos melhorar e progredir.
Então vamos aqui à sequência quando Kardec nos diz: antes de nos lastimarmos da nossa sorte, quer dizer, ele está falando das dificuldades que nós enfrentamos no âmbito material, mas que muitas vezes nós pedimos como se fôssemos vítimas, quando na realidade, olha aqui o que Kardec nos fala. Antes de nos lastimarmos da nossa sorte, perguntemos a nós mesmos se ela não é uma obra de nossa autoria. A cada sofrimento que nos chegue, verifiquemos se não dependia de nós evitá-lo. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do atoleiro e que fazer um bom uso dela depende unicamente de nós. Então, olha Kardec já mostrando para a gente como o trabalho é fundamental para que nós exercitemos a nossa inteligência e, automaticamente, vai nos levar a condições cada vez menos difíceis e mais confortáveis. Mas mais confortáveis não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista moral também. Porque à medida que você enfrenta uma dificuldade, que você faz uma análise profunda e descobre que tudo aquilo que você está passando, muito daquilo, 50%, 60%, 70% daquilo, talvez você não estivesse passando. Se você tivesse tido uma atitude diferente, esse pensar, esse raciocinar sobre isso é fundamental, porque é justamente você amadurecendo, é percebendo que, na realidade, você agiu de forma equivocada, agiu de forma errada, foi negligente, foi imprudente. E aí você está passando por uma série de situações. E isso, então, vai te mostrar que você precisa mudar a tua conduta, mudar a tua maneira. E nesse pensamento e nessa reflexão sobre a mudança necessária de conduta, você com certeza vai alterar o teu comportamento e vai deixar de ser imprudente ou vai deixar de ser negligente e deixando de ser, através do teu raciocínio, né, você com certeza vai se remeter a patamares diferenciados, quer dizer, menos problemas e mais conforto. Conforto aí no sentido tanto moral quanto material. Então, aquilo que você passou, né, você ficou desempregado, por exemplo, porque você não aceitava ouvir nada que se dissessem, não aceitava uma crítica. Estamos aqui pensando numa possibilidade. E você no trabalho, então, respondia prontamente a tudo, mas respondia de forma, né, assertiva e muito enérgica. E, logicamente, aquilo foi desagradando, e chegou um momento que você se viu desempregado. Isso está lá, causas atuais, né, das nossas aflições. Quando ele nos fala que se você não fosse tão suscetível, você poderia estar liberado dessa dificuldade, dessa prova tão difícil. Então você, claro, né, quando você percebe isso, você está evitando futuros problemas, porque num próximo emprego você já vai ter maior cuidado. Vai refletir sobre o que você fez e as causas que te levaram àquela condição. Então, como ele diz, antes de nos lastimarmos da nossa sorte, nos colocarmos diante de Deus como vítimas, vamos pensar sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Para que a tua inteligência atue. Agora, a inteligência pode estar desenvolvida, mas se você não fizer o primeiro passo, que é admitir que aquela conduta não é adequada, fica difícil. Você primeiro tem que admitir que você estava caminhando por uma estrada equivocada, né? E aí se arrepende daquele erro e parte para uma conduta diferenciada. E é isso através do raciocínio que você vai chegar. E esse raciocínio, ele é entretido e desenvolvido pelo trabalho. E ele segue dizendo, visto
que a lei do trabalho é condição para o homem na terra, dai-nos a coragem e a força necessárias para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, para que não venhamos a perder os seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, nosso pão de cada dia, isto é, os meios de adquirir, pelo trabalho, as coisas necessárias à vida, porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Então, mais uma vez aqui, ele nos chama a atenção de que muito, né, dos nossos fracassos, né, que nós temos como vítimas, nos enquadramos nessa condição, são consequência, né, da nossa imprudência e da nossa imprevidência e da não moderação, ou seja, da nossa suscetibilidade. Quer dizer, nós ficamos aborrecidos com tudo, tudo nos fere, né? Não queremos crítica, não queremos uma observação. E lógico, se você está num trabalho, é claro que aquele que está como teu superior, ele vai ver o que ele quer, que o trabalho fique o melhor possível. Então é evidente que ele vai chamar a atenção e vai tocar nos pontos que você deva modificar para qualificá-lo. Então, lógico que ele vai fazer algum comentário e às vezes até crítica. Então você que seja menos suscetível e observe que se você não for assim, com certeza você dificilmente terá uma surpresa desagradável. Então é importante que a gente pense sobre isso. E aí sim, pedir, como ele diz aqui, né, força e coragem necessárias para realizarmos essa tarefa, que é a tarefa do trabalho. Que, lógico, às vezes é meio pesado. Nem sempre temos um trabalho, né, do qual nós gostaríamos. Né, aquele trabalho, né, no qual a gente fica sentado, só pensando. Às vezes a pessoa quer isso, mas nem sempre ela consegue. Então, dá-nos força e dá-nos coragem. Então, é justo pedir isso. Então, seguindo, ele nos diz, se o trabalho nos é impossível, nós nos entregamos à vossa divina previdência. Quer dizer, muitas vezes, né, você faz tudo, tenta tudo e não consegue. Não consegue arrumar um serviço. Então, aí sim, né, se realmente você está fazendo tudo que deveria e não consegue, aí você pede a Deus, né, a resignação necessária para se submeter à vontade divina, porque, lógico, a gente percebe que está aí instalado uma prova, né? E essa prova é justamente para ver se você se submete à vontade de Deus. Isso se você tiver feito todos os passos que deveria ter feito. Agora, o que a gente precisa se lembrar é justamente uma questão que tem no Livro dos Espíritos, a 678, e que nos fala o seguinte, o Kardec pergunta o seguinte aos espíritos. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade do trabalho? Olha só o que os espíritos respondem. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Olha que interessante. A gente reflete sobre essa questão, porque muitas vezes nós pensamos, puxa, meu Deus, ai, que expiação, é terrível, meu Deus, trabalhar todo dia, acordar cedo, sair para o trabalho e ter que aturar o chefe. Olha só que interessante. Se a gente acha tudo isso penoso, e é justo que você ache, dependendo do teu trabalho, pode ser, muitas vezes pode ser, dependendo das condições que você tenha, né? Às vezes você tem que pegar uma condução difícil para chegar no teu trabalho, o trabalho é distante. Então, tudo isso é penoso, né? E você, às vezes, com pouco recurso material, né, para levar a tua alimentação de cada dia, tudo isso é difícil. A gente entende que possa ser realmente mais difícil para uns do que para outros. E aí esses que têm maiores dificuldades
podem se questionar. Ai, meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Aqui está a resposta. Que nós passamos por isso para crescermos, para desenvolvermos a inteligência e sermos espíritos mais evoluídos. E ele nos diz aqui que nos mundos mais evoluídos, superiores, os espíritos também, na sua condição humana de espírito mais evoluído, ele também trabalha. Só que ele explica que a natureza do trabalho, ela é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos materiais, menos material será o trabalho. Ora, então, se você está passando por essa situação e realmente para você é difícil, as condições são adversas, o que você precisa fazer? Trabalhar de forma, não só no trabalho material, né, mas com as vistas a esse trabalho mais moral. Ou seja, vou trabalhar, vou fazer o melhor que eu puder, porque trabalhando eu me desenvolvo, eu evoluo, e evoluindo o meu trabalho, à medida que eu evoluo, o trabalho vai ficando menos material e menos difícil e menos pesado. Então, é importante que a gente vá observando que isso depende de nós. Agora, mas eu não queria que fosse assim. Bom, mas aí é diferente, né? Não queria, mas é assim que é. É assim que funciona. E acreditamos que Deus sabe o que faz. Então, se é assim que é porque essa é a forma ideal que Deus escolheu para que nós caminhemos nessa grande jornada de progresso. Então, depende de nós fazermos bem a nossa parte. Então, quando é que eu vou chegar naquele trabalho legal, maravilhoso, que eu mando, que eu sou o chefe? Olha, primeiro que a gente sabe que todo trabalho útil é considerado, ocupação útil é considerada trabalho. Então, esse trabalho, por menor que seja, e mesmo que você se julgue não importante, é um trabalho importante. E ele vai ser fundamental para o seu crescimento. Então, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar em fazer qualquer que seja a tua tarefa da melhor maneira possível. Fazer de forma a aprimorar a cada dia, né? Pensar, olhar para aquilo como um desafio de crescimento, de ideias, de criatividade, e você colaborar naquela tarefa de forma positiva, né? E ser um bom funcionário e fazer o melhor possível. Isso é muito importante. E ele segue dizendo: se estiver nos vossos desígnios nos experimentar pelas mais duras privações, apesar dos nossos esforços, nós as aceitamos como uma justa expiação das faltas que cometemos nesta vida, ou em uma vida precedente, porque sois justo, e sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigais sem causa. Olha, esse parágrafo é altamente revelador e consolador, porque ele nos mostra que desde que façamos a nossa parte da melhor maneira, com certeza, se ainda assim, fazendo da melhor maneira, realizando tudo o que devemos fazer, nós ainda assim estamos passando por uma expiação e estamos enfrentando dificuldades terríveis nessa área, é porque ele diz, de fato, é uma expiação. E é uma expiação por faltas cometidas ou ainda nesta encarnação ou em encarnações pretéritas. E aí cabe a nós o quê? Praguejar, se revoltar, ficar aborrecido? Não. Cabe a nós, então, fazer esse raciocínio e, através desse raciocínio, você retirar a informação qual? A informação de que você precisa, no momento, ser resignado e se submeter àquela prova, porque a expiação é uma prova, né? Então, que a gente perceba isso. E, claro, com fé, esperança e muita oração, você pedir a Deus que te fortaleça para você passar por esse momento de provação. Preservai-nos, meu Deus, de desenvolver em nós a inveja contra aqueles que possuem o que não temos, nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo, enquanto que a nós falta o necessário. Perdoai-lhes,
se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes haveis ensinado. Então, que a gente se preserve da inveja é fundamental, sobretudo quando nós estamos enquadrados nessa situação que ele citou no parágrafo anterior, né? Passando pela prova ou pela expiação, difícil, né? Passando por privações terríveis, é nesse momento que pode surgir a inveja. Então ele diz, a gente nem deve ter inveja, invejar aqueles que estão enquadrados, têm um trabalho e que não estão passando por essas privações, assim como nós também não vamos ter inveja daqueles que têm o supérfluo, né? Que deixemos eles com a justiça divina. Afastai também do nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que às vezes atinge o homem de bem. Agora sabemos, graças às novas luzes, aos ensinamentos que nos destes, que a vossa justiça sempre se cumpre e não falha com pessoa alguma, que a prosperidade material do mal é tão efêmera quanto a sua existência corporal, e que ele terá que retornar em existências dolorosas, enquanto que a alegria reservada àquele que sofre será eterna. Então, e ele faz referência ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? Que a gente procure lá. Então, que quando nós olharmos alguém que está numa situação confortável, apesar de fazer coisas erradas, de ser uma pessoa, né, de conduta má, né, aqueles que são corruptos, né, e a gente sabe, a gente está vivendo um momento em que a gente pode pensar sobre isso, né? Vamos deixar que eles caminhem de acordo com as escolhas que eles estão fazendo. E eles, logicamente, vão ter que dar contas disso em algum momento. Cabe a nós, então, continuar na nossa prova e pedir forças para, enquanto essa prova durar, a gente passe com dignidade. Não é mesmo, Antônio? Muito bem, Marta. É muito boa a sua explanação, porque eu, pessoalmente, gosto de tentar transmitir às pessoas esta ideia que a doutrina nos traz e que eu aceitei bem e gostaria que as pessoas também aceitassem, de que o trabalho nosso é a base de tudo. Inicialmente é um trabalho duro, porque nossas condições intelectuais são baixas, então o trabalho é duro, mas como ele falou, o espírito, à medida que nós evoluímos moral e intelectualmente, o nosso trabalho vai ficando mais leve, ou seja, vamos nos dedicando muito mais às tarefas de trabalho mais ligadas à espiritualidade que o trabalho ligado à materialidade, já que nós saímos da barbárie, fomos para, vamos dizer assim, uma consciência material e passamos à consciência espiritual. Essa evolução também se dá na forma do trabalho que está sendo executado. Então nós nunca vamos nos livrar, digamos assim, do trabalho. Como disse o Cristo, eu trabalho e o Pai trabalha sem cessar. Então Deus trabalha o tempo todo. Então nós temos que nos inspirar nisso. O Cristo está trabalhando neste momento e o tempo todo. E nós vamos trabalhar. Se hoje nós trabalhamos ainda de forma grosseira, bruta, é por nossa culpa. Mas no futuro nós não vamos mais ser assim. Mas vamos continuar trabalhando. Então, lembre-se disso. A ociosidade é realmente uma coisa incômoda para qualquer um. A pessoa que não tem... Eu acho que é difícil alguém que gosta de ficar sentado sem fazer absolutamente nada. No mínimo, a pessoa está lendo ou fazendo um crochê, um tricô, ou está pensando em alguma coisa, está exercendo alguma tarefa. É impossível você ficar simplesmente no ócio. Eu acho muito difícil e muito, deve ser muito chato isso. Eu, pessoalmente, não consigo. Então, eu acho que através do trabalho é que nós vamos conseguir evoluir moralmente. Isso que eu gostaria que ficasse bem claro a todos. E, já que falamos tanto nisso, só nos resta aqui um comando. Ao trabalho. Ao trabalho. É o que nos resta aqui para a nossa eternidade. Dito isso, Marta, uma boa noite a todos. Que fiquem com Deus, em paz. E no próximo programa nós continuaremos estudando o Pai Nosso. Até lá, muita paz a todos. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.